Perfeito. Primeiramente, boa tarde a todas e todos. Eu sou Victor, vulgo Neffel, do terceiro ano de Direito, membro da atual gestão do CADIR, Movimentação, e membro da comissão eleitoral deste ano 2020. Para iniciar, primeiramente, eu gostaria de propor uma metodologia para ficar mais fácil a sabatina. Gostaria de propor que a gente começasse com a apresentação de todos os membros da chapa, de suas respectivas coordenadorias e de algumas das propostas que vocês têm. Então, se tudo bem para vocês, a gente pode começar por isso. Tudo certo? Gente, vou espalhar na câmera em massa. Vocês estão com a câmera ligada? Sim, normal, Nossa, normal. vocês sumiram para mim. Perdão. Que isso. Então, se tudo bem para vocês, a gente pode começar dessa forma: a apresentação, a coordenadoria que vocês pretendem ocupar e algumas das propostas. Aí, no segundo momento, a gente abre para perguntas e respostas. Então, passo a palavra para a chapa, para quem quiser começar. Voltaram! Vocês voltaram! Ai, que maravilha. Na verdade, a gente tinha pensado em seguir a ordem da carta e a gente se apresentar à medida que a gente fosse falando. Sim, então, quanto à apresentação, aí se vocês pensaram seguir a ordem da carta, tudo bem. Não faz muita, como posso dizer, não tem muita regra, muita forma. Aí vocês podem fazer do jeito que se sentirem melhores. Aí, alguém pretende começar? Que eu não tô com a carta aberta, daí eu não sei quem vai falar agora. Mas daí vocês podem agora falar, então. Sou eu. É que eu tava esperando ele descer, para vocês verem também. Tudo bem. Bom, gente, eu sou a Rafaela, mas pode me chamar de feiticeira. Eu sou do primeiro ano do noturno e eu pretendo ocupar a coordenadoria geral. Eu vou introduzir um pouquinho falando do porquê da escolha do nosso nome. A minha internet está muito ruim, então se eu cair, eu vou tentar entrar rápido pelo celular. Mas se tudo der certo, eu vou conseguir falar o que eu tenho que falar. O nome surgiu da ideia da própria palavra de oposição e resistência, né? Hoje, inclusive, a gente ouviu uma frase durante uma aula que diz ser antítese. E o que é ser antítese? É você ser oposição à hegemonia, né? Ao que está acontecendo. Então, a gente traz essa ideia justamente de se opor contra as tentativas de precarização do ensino e de desmonte da universidade pública e do tripé universitário, também trazendo em questão a fala do novo reitor sobre a suspensão de contratação dos professores, né, titulares, e também de oposição a todos os tipos de opressões, né, como o racismo, o machismo, a xenofobia e a LGBT, que mais fobia também. E também no sentido de resistência a todas as agressões que as universidades públicas vêm sofrendo, e principalmente a Unesp, que acaba sofrendo mais no estado de São Paulo. É mais ou menos isso que eu tinha para falar. Bom, boa tarde, gente. De novo, né? Acho que deve ser o terceiro boa tarde hoje. Meu nome é Lucas, o Picasso, sou do primeiro ano de Direito do Noturno, e eu acho que, trazendo um pouco mais à frente na nossa carta, a gente faz
uma leitura muito importante da conjuntura do Brasil de 2020, né? Que, querendo ou não, em todos os aspectos da nossa vida, que inclusive implicaram da gente estar fazendo essa sabatina nessa forma digital, né? Colocaram diversas complexidades dentro desse ano letivo, entre todas as várias que a gente já tinha nos anos anteriores, né? Como, por exemplo, a gente teve a pandemia do coronavírus agravando um quadro de governo que, querendo ou não, afronta e atenta constantemente, diariamente, contra a universidade pública, né? Quando a gente fala tanto de uma narrativa de descrédito da ciência, da universidade, como ataques materiais, né? Tanto do governo do Estado, como reflexo de medidas da própria reitoria, que prejudicam o sadio andamento da educação universitária pública, né? Do ensino superior público, como tendo em vista as questões como a permanência e toda a complexidade que o ensino à distância agora traz para a gente e que a gente não sabe no que vai implicar depois, né? Quando tudo voltar a ser presencial, né? E tal, espero, né? E a gente assume uma postura de que é necessário debater sobre esses temas e principalmente tomar posições de defesa da universidade pública contra esse projeto de desmonte que está acontecendo nos últimos anos, né? Tanto por parte do governo, como o governo federal, o estadual, e recentemente agora até na reitoria, né? Que continua um projeto já lá atrás que promete ser cada vez mais agudo nesse sentido. Então, trazendo essa leitura de conjuntura, e eu acho que faz um gancho muito interessante com a minha função dentro da chapa, que é justamente ficar a par da política externa, né? E todas as suas atribuições, como, por exemplo, externamente ao campus da Unesp Franca, ajudar na organização da luta estudantil por meio de encampar uma posição de apoio à criação do DCE da Unesp, né, o Diretório Central Estudantil, né, que, querendo ou não, é um instrumento importante de organização e de materialização das lutas estudantis, e também assumiu o compromisso com o papel da universidade com a própria sociedade, né, francana, e no geral, né, compondo tanto o movimento estudantil fora da Unesp, né, na UNE, na União Estadual dos Estudantes, né, e também em eventos relacionados ao direito, né, em si. E também, né, além de toda a natureza política, que eu acho particularmente muito importante de encampar, e como uma bandeira de resistência dentro, que a Feiticeira até sintetizou muito bem pelo nome da chapa, a gente também ter o discurso da integração dentro da própria universidade, né? Trazendo eventos, acontecimentos e debates relevantes no externo também para o curso de Direito, não só de fora do campus em si, como também entre os próprios cursos do campus, né? Que tem as suas particularidades, mas tem as suas convergências, né? Tanto quando a gente fala de comunidade discente, como também pautas importantes e relevantes no momento, e entre outras coisas, né? Sendo um compromisso muito importante ter essa integração interna para que possa se realizar um trabalho
mais democrático e coletivo, né, possível, para ser expresso para fora da universidade, seja pelas extensões ou seja pela própria comunidade francana, com a maior qualidade possível. Mas é isso, mas já me alonguei, me adiantei nas propostas, mas basicamente é isso. Boa tarde, gente, tudo bom? Eu sou a Milena, primeiro ano de Direito, noturno, vocês podem também me chamar de Davis. Vou falar um pouquinho sobre os princípios da nossa chapa. Ricardo, você pode descer um pouquinho? Só para o pessoal conseguir acompanhar. Tá bom, obrigada. Então, um dos princípios da nossa chapa é justamente o combate às opressões, levando em consideração todo o histórico do ambiente universitário, né? Majoritariamente formado por homens, brancos, héteros e de classe alta. Então, com as políticas públicas, como por exemplo a de cotas, esse ambiente tem se transformado e tem se tornado um ambiente mais diverso. Mas o que acontece é que as pessoas são feridas pelos ataques que acontecem dentro das universidades. Isso a gente pode perceber na fala de professores, de alunos, de servidores, falas machistas, homofóbicas, racistas. E nesse sentido, a nossa chapa quer lutar contra isso. Vamos conseguir acabar com toda essa questão? Com certeza não. É uma luta muito grande, mas a gente vai tentar melhorar o ambiente universitário o máximo possível dentro das nossas possibilidades. E, nesse sentido, as nossas propostas são apoiar os alunos que sofrerem qualquer tipo de discriminação e mostrar como a gente está do lado dele através das medidas cabíveis, né? Então, assim, agora, nesse momento, é um pouco mais difícil, mas a gente pode falar alguma coisa em redes sociais, no WhatsApp, alguma coisa do tipo. Promover as discussões sobre as opressões, né, para a gente entender o que são elas, como que a gente pode combater e também como a gente pode prevenir essas situações. Lutar pelas cotas de pessoas transexuais é uma coisa que a gente conversou entre a chapa, que a gente acha necessário. Cerca de 13 universidades públicas já possuem essas cotas, então a gente quer entrar em contato com outras entidades que já trabalham nesse sentido para conseguir agregar nessa luta. E também a tentativa de um psicólogo para o campus, muito importante, porque não basta essas medidas, essas políticas públicas que trazem essas pessoas marginalizadas para dentro da universidade, se a gente não tem como deixar que elas ali dentro, se elas sofrem diariamente, elas não têm como permanecer nesse espaço. Então, nosso objetivo também é auxiliar nessa luta pela tentativa de trazer psicólogos que possam atuar dentro do campus. E é isso, gente. Boa tarde a todas, a todos. Eu sou a Sofia, mas pode me chamar de Opala. E eu vou falar um pouquinho sobre as nossas propostas gerais para a permanência. A nossa chapa entende que a permanência é uma das políticas mais importantes para a universidade, para manter a Unesp plural, como ela é, a Unesp Franca, e para ampliar ainda mais essa pluralidade. E como a Davis falou, não adianta a gente tentar trazer pessoas para a universidade se elas não conseguem ficar lá. Então, a parte mais importante é a compreensão que a nossa chapa tem de que todas as políticas de permanência estudantil, desde o RU até a moradia, são políticas essenciais e que, infelizmente, estão sofrendo ataques. Estão sempre sofrendo ataques. E agora, com a pandemia, mais ainda. E com o novo reitor, mais ainda também. Então, a gente se compromete a estar sempre em diálogo com todos os alunos que se beneficiem da permanência, que são praticamente todos os alunos do campus, de uma forma ou de outra, e manter esse diálogo aberto, trazer essas pautas dos alunos da permanência para dentro das discussões do movimento estudantil e tentar, dentro de todas as nossas possibilidades, garantir que, na volta às aulas presenciais, quando quer que isso aconteça, porque não está muito claro, não haja a desmobilização dessas ferramentas, porque a gente sabe que a permanência estudantil está sempre sendo desmobilizada. Então, é basicamente isso.
Boa tarde, pessoal. Eu sou Gabriela, mas podem me chamar de Cometa também. E eu vou falar um pouquinho sobre como se funcionaria a recepção dos calouros. A maioria da chapa é formada das pessoas do primeiro ano, e a gente sofreu, um pouco como conhecer a Unesp pelo fato de a gente ter pegado o período de pandemia que ainda estamos. Então, a gente pensou que, em caso a gente continue ainda em pandemia, a gente fazer uma apresentação do campus, dos espaços que nós temos, por via de meios digitais, como Google Meet, e mostrar as estruturas do campus, como o RU, a quadra, a várzea, e, além disso, chamar professores, alunos que já estão familiarizados com o campus de Franca, o diretor e o vice-diretor para conhecer e acalmar um pouco as pessoas que vão chegar. E é isso. É mais um acolhimento receptivo para os calouros que a gente se propõe a fazer. Então, a gente vai seguir agora e vamos começar a falar um pouco sobre cada coordenadoria. Eu sou da coordenadoria da administrativo e financeiro, junto com a Opala. E o que a gente se propõe? A gente se propõe a fazer uma medida de transparência do financeiro. Aí você fala, como a gente vai conseguir os recursos e o que a gente vai fazer com esses recursos? Os recursos a gente vai conseguir a partir de eventos, e a gente se propõe que nesses eventos a gente utilize, vamos dizer, gaste o menos possível, e, além disso, a gente propõe valores que todas as pessoas possam consumir esses eventos ou produtos que faremos, caso fomos eleitos. E o que a gente faria com o lucro? O lucro ia ser pelo interesse do corredor. Então, a gente se propõe a sempre estar em diálogo com o corredor de direito para saber as demandas que eles precisam. E é isso, pessoal. Opala, se você quiser complementar. Só uma coisa que eu acho importante é realmente essa última parte que a Cometa falou, da gente pautar o administrativo e financeiro a partir dos interesses dos alunos. Então, existe, por exemplo, na questão administrativa, uma demanda já por mudar uma situação do centro acadêmico, o estatuto do centro acadêmico, que tem todo esse problema há muito tempo. Está nas propostas da coordenadoria geral, mas é também uma coisa da administrativa. Então, a nossa ideia é realmente organizar, obviamente, financeiro, mas também ter sempre esse diálogo com os alunos, afinal também somos alunos, com o corredor, para que exista a noção de qual é o interesse do corredor. Porque de nada adianta a gente fazer uma boa gestão financeira e não saber investir esses recursos em eventos, em produtos, em coisas importantes para o corredor do direito. Gente, vocês vão falar mais alguma coisa? Pode passar para a próxima coordenadoria? Alguém tem alguma observação? Não? Então tá bom. Oi, gente. O meu nome é Júlia Schiaffinati, mas por favor me chamem de Fotossíntese ou Foto. Muito prazer a todos que eu não conhecia ainda. Eu estou na coordenadoria de comunicação e imprensa, e uma das principais pautas da nossa coordenadoria é justamente tecer essa comunicação e esse diálogo com todo mundo, com todo o corredor de direito. Acho que vocês perceberam, se conheceram um pouquinho mais a gente pelas nossas redes sociais, que a gente é majoritariamente uma chapa do primeiro ano, apesar de ter membros do segundo também. Só que a gente acha de extrema importância que todo corredor se integre com a gente e que a gente se integre com o corredor. Por causa disso, a nossa coordenadoria nesse sentido é muito importante, porque a gente propõe estabelecer uma comunicação para divulgar todos os eventos e outras informações que a chapa vai construir em conjunto para todo o corredor. Pensando nisso,
a gente tivesse em um cenário presencial, a gente ia utilizar das ferramentas presenciais, normalmente rodas de conversa, sobre os murais que existem na Unesp, cartazes e tudo isso, para conseguir comunicar com todo mundo, além, é claro, de entrar na sala, né, que isso é muito comum, entrar na sala e falar, posso dar um recadinho? Enfim. Isso tudo a gente se propõe a fazer, mas caso ao contrário, né, a gente sabe que no cenário é bem diferente, a gente propõe ter essas conversas, assim como a gente está tendo aqui na plataforma online. Então, a gente vai estimular esse tipo de debate que é extremamente essencial, tanto para vocês conhecerem a chapa, quanto para a vida universitária de fato. Então, a gente pretende informar sobre processos burocráticos, como eu faço para reclamar de um professor, como eu faço para ganhar tal informação. Tudo isso a gente pretende fazer e pretende se comunicar com todo mundo. Além disso, a gente, aprendendo sobre isso, sobre a comunicação e sobre o diálogo, a gente também acha muito importante que vocês entrem em contato com a gente. Então, se a gente for uma chapa eleita, a gente pretende usar as ferramentas de mídias sociais para que vocês possam mandar dúvidas, perguntas e qualquer tipo de comentário, por exemplo, pelo Google Forms ou pelas plataformas do Instagram de pergunta. E aí, inclusive, na nossa rede social da Chapa, já existe um Forms que vocês podem preencher com qualquer pergunta e dúvida, está lá na nossa bio do Instagram. Caso vocês tenham qualquer pergunta para a Chapa, vocês podem mandar para a gente. Inclusive, se sintam muito à vontade para perguntar qualquer coisa e para fazer qualquer comentário. E a gente pretende levar isso, se a gente for eleitos, é claro, para a nossa gestão. Então, se essa gestão, de novo, for online, utilizar muito dessas ferramentas para que vocês consigam entender e humanizar esse contato, que pode ser por via online ainda. Mas, se não, presencialmente também, vocês possam se sentir à vontade para conversar com a gente, para não acreditar que o centro acadêmico é uma entidade estudantil muito inacessível. A gente tem que ser acessível, é justamente a nossa proposta. E, enfim, humanizar um pouco esse contato que está há tanto tempo desumanizado. Então, não sei se vocês têm alguma... A pergunta é para depois, né? Mas, enfim, acho que é isso. Bom, gente, oi, eu sou a Thalita, mas pode me chamar de Bug. Eu estou na Coordenadoria de Comunicação e Imprensa com a Foto, e eu só vou complementar algumas das nossas propostas que também estão na carta, falar um pouco sobre o uso das redes sociais. A gente acha que essa gestão atual do CADIR fez um ótimo uso, democratizando muito o acesso à informação. A gente quer continuar com isso, mas tentar expandir. Principalmente, uma ideia que nós tivemos é a criação de um canal no YouTube, tanto para falar um pouco sobre a universidade, porque, assim, quando você entra, você está tão animado que você vai lá e pesquisa, e eu acho que a gente achou que o campus da Unesp Franca tinha muito pouca informação, e por ser uma universidade, ter o curso de Direito, tem essa mistificação de que é algo super tradicional, apesar de ainda ser, como a Davis disse, o Pala também, com a implementação do sistema de cotas, os alunos se tornaram muito plurais, e a gente quer que eles sejam recebidos dessa forma, que eles entendam que nós também somos plurais e que nós estaremos lá para dar um apoio a eles, mesmo que o curso seja um curso totalmente elitizado e ainda assim muito formal, que a nossa gestão quer ser o mais aberta e o mais acolhedora possível. Então, a gente usaria desse canal no YouTube para falar tanto questões da permanência, tanto questões de extensões e grupos de resistência universitárias, mas também para dar dicas e comunicar aos alunos que já estão na universidade, né? Outra coisa importante é que a gente não sabe como vai se dar o ano que vem, se vamos continuar em pandemia ou não. Então, nós pensamos, caso continue a pandemia, fazer uma integração entre os calouros do ano que vem com nós veteranos, que vamos nos tornar veteranos. E, principalmente, fazer um acolhimento tanto para esses calouros, quanto
para o nosso próprio ano, né? Desculpa, eu esqueci de falar que eu sou do primeiro ano de Direito Matutino. Porque nós tivemos muito pouco contato com a universidade, a gente sabe que tem muitas pessoas que entraram depois que as aulas já acabaram e não tiveram acesso, não conheceram as extensões, não conheceram os outros espaços da universidade, e a gente pretende, através das mídias, através do canal, fazer essa integração. Enfim, é isso. Obrigada. Gente, acho que sou eu agora. Sou eu? Tá certo isso? Não, não tá. Boa tarde, gente. Meu nome é Bianca, mas vocês podem me chamar de Pampers. E eu pretendo, né, entrar na coordenadoria geral junto com a feiticeira. E para a coordenadoria geral, nós propomos, tornar a gestão mais orgânica e interligada, tendo uma horizontalidade entre os membros, porque nenhuma coordenadoria é mais importante que a outra, todas trabalham juntas, porque para a gente conseguir realizar tudo o que queremos, é importante que a gente se articule em todas as coordenadorias. Também pretendemos uma gestão participativa, com a integração do corredor de direito e também com os outros centros acadêmicos do nosso campus. Além disso, como foi citado pela Opala, nós pretendemos mobilizar o corredor para reformular o Estatuto do CADIR, que está com algumas informações atualizadas. E, basicamente, é isso. Se a feiticeira quiser acrescentar alguma coisa... Eu só queria dizer que uma coisa que a gente sentiu é que, às vezes, os outros anos ficam meio distantes do CADIR. E por isso que a gente trouxe essa proposta de integração muito forte, mais de uma coordenadoria. Porque a gente acha que é importante a gente trazer a união, né? Nesse sentido de que, para a gente aprovar as coisas que seriam importantes para o corredor, a gente precisa que o corredor apoie, que o corredor se manifeste. Então, é por isso que a gente traz essa questão. Bom, gente, agora acho que sou eu sim. Desculpa o vacilo anterior. Mas eu sou o anúncio do segundo ano de Direito, meu nome é Gustavo. E eu tô aqui representando a Coordenadoria de Cultura e Eventos, né, junto com a Mariana, acho que vai falar daqui a pouquinho também. Mas fazer uma introdução. Eu acho que o que a gente conversou bastante quanto a essa coordenadoria é que ela ficou com um trabalho bem limitado, uma situação de um entrave durante esse período remoto, né, de atividades remotas. E eu acho que, pela tendência que a gente vê, é que no ano que vem a gente vai ter um momento de transição entre as atividades remotas e o retorno das atividades presenciais, já no campus e tal. E eu acho que fica a cargo dessa coordenadoria a missão de não paralisar e de saber lidar bem com esse período de transição. Realizando eventos, seja no sentido mais artístico e expressivo no geral, quanto no sentido político e acadêmico, no sentido mais reto da palavra, né? Então, fica como desafio essa questão. A realização dos eventos que sejam, e principalmente eventos que sejam de interesse do corpo docente, em via remota ou via presencial. Então, a gente fala bastante na carta, tá passando aí, depois vocês podem conferir de uma forma mais específica, que a gente entende como essencial para a experiência acadêmica a realização dos eventos extracurriculares, sejam eles a sanar um pouco das dificuldades que a gente tem por conta do desmonte, que todo mundo sabe o resultado que é o corpo docente limitado, né? A gente tem muitas matérias que ficam a cargo de professor substituto e muitas vezes isso sobra para os alunos. Então, pode caber ao centro acadêmico também a realização de eventos que complementem, ou que tentem, pelo menos, suprir um pouco da dificuldade, da demanda que existe em algumas disciplinas. Da mesma forma que é muito importante que o centro acadêmico seja uma instituição politizada. A gente sabe que a gente está vivendo um período muito complicado, sentimos um certo respiro nessas últimas eleições, né, mas ainda é um período que existe muito reacionarismo, muito ataque à universidade pública, e cabe ao centro acadêmico também
é a realização de eventos políticos, politizar os assuntos e trazer um direito, e não só para o direito, para todos os alunos do campus, uma questão crítica e uma questão de análise para a sociedade. Eu acho que é isso, aí a Mariana vai apresentar também algumas das nossas propostas, e qualquer coisa, estamos aí. Primeiramente, boa tarde para todos. Eu sou a Mariana, eu sou do primeiro ano noturno, e eu vou falar algumas das nossas propostas que nós fizemos pensando nisso tudo que o anúncio falou. Então, não só propor mini-cursos para preencher as lacunas que a universidade muitas vezes deixa, como também palestras para politizar a universidade e trazer esse conhecimento político para os alunos, porque eu, por exemplo, não tive muito isso no ensino médio, eu imagino que muita gente também não tenha, e a universidade, no geral, ela não vai trazer isso na grade curricular, e eu acho que o CADIR pode trazer isso, e seria muito bom se a gente conseguisse trazer. Esses eventos que a gente quer trazer, a gente quer fazer junto com extensões da própria universidade, com a Coordenadoria de Pesquisa e Extensão, para incentivar a pesquisa científica no curso de Direito, com coletivos de fora da universidade também, para trazer esse conhecimento de fora da universidade e também expandir o conhecimento que já está dentro da universidade. A gente quer criar a Semana da Raça e Classe com negros e indígenas, trazendo a vivência deles, tanto nas profissões do direito, nos cursos do direito, como a vivência deles no Brasil, né, e no mundo. Eu acho importante também, porque a universidade está se pluralizando, a gente vê que ela está sendo plural, mas a gente não pode esquecer que ainda tem problemas, e quais são esses problemas fora da universidade também, e como a gente pode ajudar a sanar esses problemas e lutar para melhorar isso. A gente também vai realizar uma feira literária do CADIR para fazer essa troca de livros, que a gente vê sempre as pessoas procurando vender ou doar, e eu acho que seria legal não só para a gente fazer essa troca de livro, que leitura é bom por entretenimento e para o conhecimento, eu acho que seria legal se a gente conseguisse fazer isso. E acho que é isso. Se eu esqueci alguma coisa, por favor, anúncio-me complete. Mas é isso, gente. Obrigada. Agora sou eu. Agora a câmera ligou. Eu sou o César, mas eu também sou conhecido na Unesp como jesuíta. Estou fazendo 19 anos e eu sou do primeiro ano do Direito Noturno. Eu faço, junto com a Davis, parte da Coordenadoria de Pesquisa e Extensão, né? Pelo menos nós somos candidatos a isso. E nós temos algumas propostas visando trazer, juntamente também com a Coordenadoria de Eventos, uma aproximação dos alunos à pesquisa e à extensão. Porque nós sabemos que muitos alunos sabem o que é a pesquisa e o que é a extensão, mas nem todos realmente conhecem o que elas realmente, Leonardo, hoje é meu aniversário, nem todas conhecem o que é uma pesquisa e extensão. E o que nós pensamos realmente, e uma das coisas que nós escrevemos antes de fazer essa carta, e um pouquinho depois nós escrevemos também, é a apresentação da pesquisa e da extensão mesmo, para essas pessoas que saíram da escola pública, que nunca tiveram aproximação com a pesquisa e extensão, que saíram de uma periferia e nunca ouviram falar sobre uma pesquisa e extensão. E isso não é algo pequeno dentro do campus, isso é algo que todos conhecem, pelo menos alguém que você já estudou não ouviu falar de uma pesquisa e de uma extensão anteriormente. Então, por isso, as nossas propostas são visando manter esse tripé universitário, que é formado pelo ensino, pesquisa e extensão, que é sempre muito debatido pelas reuniões do antigo CADIR, e que ainda está na atual gestão, né? E é muito debatido pelos movimentos estudantis, porque nós precisamos manter, e isso também está nas leis, manter esse tripé. E para manter esse tripé, nós precisamos, primeiramente, democratizar esse acesso. E a democratização vai primeiro mantendo quando os alunos todos conhecerem os processos de pesquisa e extensão e estiverem próximos aos alunos que fazem a pesquisa e extensão. Então, acredito com certeza que se nós apresentarmos junto com a Coordenadoria de Cultura e Eventos, nós trazeremos muitas pessoas que não conhecem a pesquisa e a extensão, que não conhecem
como ela é feita, quais são os processos para participar de uma, e muitas vezes elas não conhecem, não porque elas não têm interesse, e geralmente é isso, mas sim porque elas não conhecem mesmo o que é isso. Elas ouvem muito esse nome dentro da universidade, mas fora dela elas nunca ouviram na vida. E se elas nunca ouviram, elas não vão fazer essas propostas, e elas não vão seguir porque elas não conhecem, e elas precisam de algum entendimento. Então, por isso, muitos eventos eles precisam ser criados para nós nos aproximarmos das extensões do campus, nos aproximarmos dos alunos que realizam já pesquisa no campus e também aproximarmos todas as pessoas dos alunos que querem conhecer. Agora, a Davis ela vai apresentar um pouco das nossas propostas diretamente, né, sem história, para nós sabermos como vai ser direcionada essa proposta para divulgação da coordenadoria. Bom, primeiramente, feliz aniversário, Jesuíta. E agora um pouco sobre as nossas propostas, né? Então, promover eventos para debate das pesquisas dos alunos do curso de Direito, porque a gente sabe que tem muita gente com pesquisa bacana, só que esse conteúdo ele não é socializado. Então, ele fica ali, ele é publicado em uma revista, mas mesmo assim, dentro do campus não tem essa socialização do conteúdo. Então, a gente acha que vai ser bacana realizar esses eventos. Manter um diálogo com as extensões e promover também eventos em parceria. Não tem tanta demandas da questão da extensão, porque as extensões dentro da Unesp, elas são muito boas e elas são autônomas. Então, é mais manter um diálogo e também pensar em possíveis eventos em conjunto. Articulação com outras entidades para tentar resolver a questão da metodologia e pesquisa. Esse é um ponto muito sério, porque a gente sabe que existe essa demanda dentro da universidade. Esse ano mesmo a gente viu isso, a gente não tinha um professor. O nosso professor substituto foi muito bom, ele ajudou bastante, mas ele chegou depois. Então, o que a gente precisa resolver é tentar essas mobilizações para ver se a gente consegue a contratação de um professor que auxilie nas questões de metodologia da pesquisa, porque é uma matéria importante, todo mundo precisa ela em todos os momentos da graduação e também posteriormente, mas é uma coisa que a gente não tem por conta das questões já citadas de tentativa de desmanche da universidade. E a outra proposta que a gente tentou também é aproximar, como o Jesuíta já falou, os alunos da pesquisa e da extensão. Então, fazer essa ponte entre os alunos que já pesquisam com os alunos que se interessam em fazer pesquisa, para tirar dúvidas, entender como que funciona esse meio, como que você consegue uma bolsa, que é uma coisa que a gente chega na universidade, a gente não sabe sobre isso e não tem alguém que senta e explica para a gente. Então, a gente vê o nosso papel enquanto coordenadoria de pesquisa e extensão, caso eleita, né, de fazer essa ponte entre os alunos. Eu acho que é isso, gente. Eita, que beleza. Tá. Bom, gente, eu já me adiantei um pouco nas propostas dentro da coordenadoria de política externa, que é a que eu pretendo representar, né, junto com toda a chapa, caso a gente seja eleito. Mas acho que, dando uma pincelada, né, um pouco mais por cima, eu acho que a coordenadoria de política externa dentro da nossa chapa, ela tem esse papel de meio de campo, né, de um elo entre as entidades da universidade com as entidades externas à universidade, dentro do movimento estudantil e dentro do próprio mundo acadêmico, né? Tanto com seu caráter político, como no caráter de ensino, sendo um ator importante dentro da mobilização política e de observar as melhores oportunidades de ação dentro de uma gestão, balizando as relações com o movimento estudantil, com entidades de fora da universidade, como, por exemplo, a OAB,
a Federação Nacional dos Estudantes de Direito, né, a FENED, o Conselho de Entidades Estudantis da Unesp em si, né, falando mais dentro do âmbito Unesp, né, e a política externa, além de todos essas propostas que eu comentei no começo e também agora, ela tem justamente esse papel de se complementar a outras coordenadorias, né, como a de eventos, a própria de política interna, a do financeiro, né, querendo ou não, para analisar, né, fazer a análise e também participar, estar a par, né, do que está ocorrendo para fora da Unesp, né, da Unesp Franca, para que a gente possa tanto devolver tudo que se produz dentro do tripé universitário de uma maneira qualitativa para a sociedade, como também absorver o que a sociedade tem a trazer para a gente dentro da Unesp e traduzir isso por meio de eventos, atividades, rodas de conversa, e todos os planos que todas as outras coordenadorias já apresentaram muito bem, por sinal, inclusive. E também, dentro da própria cidade de Franca, ter essa articulação com o próprio projeto do Observatório de Franca, né, que tem hoje, que relaciona políticas públicas, né, junto à cidade, tendo como instrumento a universidade, né, da Unesp Franca, e acho que o curso de Direito ele tem formas de contribuir de forma constante, que construa de uma forma de uma forma integrada e com qualidade, né, e principalmente participação dentro desse plano, né, que é o Observatório de Franca e tal, no plano mais município, mas também que se traduz para dentro da universidade, né, querendo ou não, apesar de estarmos em casa no momento, né, a gente passa um bom tempo em Franca, passa a viver em Franca, e a tradução de um melhor cenário para a cidade também reflete em um melhor cenário para a própria universidade, né? Mas acho que é isso que eu tinha a complementar, apenas. Legal. Então, acho que sou eu agora o último, né, de política interna e qualidade de ensino. Acho que o Lucas falou bastante de política em si, né, inteira, tudo de externos, tem muito de política interna também no que ele disse. Acho que a política interna, nossa coordenadoria, nossa gestão, ela tem um primeiro grande desafio, que é a nova reitoria, né? Então, todo mundo... E a gente tem essa política de ser combativo, de ser uma antítese, né? Eu acho que a gente vai ter que reger todo um diálogo, todas umas propostas, todo um debate acerca do que vai vir da nova reitoria, né? Que não vai ser a coordenadoria, a gestão que vai ter a recepção dessa nova reitoria, que já deu indícios de indicativos de não contratação de professores, por exemplo, que é um dos nossos grandes problemas da nossa universidade. Eu acho que a política interna tem que dar dentro, né, tem que ser uma égide dentro de todas as outras coordenadorias, né? Acho que a política interna, nosso comportamento, a nossa postura, ela tem que estar inscrita, né, nos nossos eventos, nas nossas divulgações online, nas nossas condutas, nas nossas política externa, né, nossa forma de atuação como um todo, né? Eu acho que também tem que fomentar discussões frente das medidas descabidas da nova reitoria que ela foi tomar ao longo do ano, né? Eu acho que a política interna ela tem que atuar no decorrer do ano, vai surgir propostas, tem que surgir diálogos, a gente dialogar como gestão em si, frente ao que ocorrer ao decorrer do ano. Eu acho que como a gente é um órgão, né, do corredor, né, um órgão de política que representa o corredor de direito em si, eu acho que é importante a gente, né, fomentar discussões, aí, então, incentivar a Assembleia, dar voz às pessoas, trazê-las para a Assembleia, ou não só na Assembleia, né, qualquer órgão, qualquer espaço que seja possível dar voz, seja de modo indireto, tem abordagens, que a gente possa, né, adequar nossas condutas da melhor forma possível devido às demandas do corredor que tiver. Uma coisa que eu não pus na carta, que eu acho que é importante, se o coronavírus permitir, é que a gente vai ter o CONUNE ano que vem, né? E aí, então, poder estimular que as pessoas participem, que se interessem.
Eu norteei algumas propostas na carta, eu não sei se cabe ler, né? É uma coisa importante da política interna, né? Que sempre foi, isso é uma continuidade de todas as outras. Trabalhar conjuntamente com a representação discente de tratamentos, conselho de curso e congregação, né? Que é importante que os RDs, representantes de conselho e todas as entidades, os CEAs, entre si, trabalhem juntos, né? Para fomentar discussões, condutas da nossa universidade como um todo frente a injustiças que tentam permear. Bem objetivo, gente, eu acho que é isso, né? Não vou me estender muito, já são quase 6 horas, a gente já combinado para 6 horas. Acho que é por aí. Aí indiquei outras aí, acho que cabe ler, se interessar, também estou aberto a diálogo, para a gente melhorar a política interna como um todo. Sempre aberto a discussão. Muito bem. Então a gente pode abrir para as perguntas, tudo bem para todo mundo? Leonardo já se inscreveu. Então passo a palavra para o Leonardo, agora aberta a sessão de perguntas. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Foi muito engraçado todo mundo fazendo assim. Sim, Léo. Primeiro, né, eu quero agradecer a participação de todas, todos e todos que aqui estão. Eu percebi que temos CAS, temos CADIR, temos pessoas de outras entidades aqui, né? Isso é muito importante, principalmente quando a gente fala de discussão coletiva. Se a chapa de vocês for eleita, vocês vão perceber a importância dessa articulação conjunta. Vocês vão perceber. Muito importante. Então, fico muito feliz de ver pessoas do CAR e do CAS aqui. Do CAIS eu não cheguei a ver. Tinha também pessoas da moradia, né? Mas que eu percebi que saíram. Bom, gente, eu quero trazer um ponto de reflexão depois dos acúmulos que vocês fizeram aqui. Eu vou trazer 3 pontos, sendo que 2 deles eu já havia comentado diretamente para a chapa numa reunião. E eu não percebi, pode ser que vocês tenham falado, mas eu não percebi de vocês comentarem ou debaterem melhor essa questão, que para mim é importante demais. O primeiro ponto de reflexão é que em vários momentos vocês chegam a comentar da importância do debate democrático e também de representar os interesses do corredor. Só que, logo em seguida, em algumas falas, vocês comentam de como o corredor ainda é de um grupo de elite, de um grupo de pessoas ricas. E o que me preocupa de falas nesse sentido é, será que é possível uma gestão de CADIR representar interesses de um corredor e, ao mesmo tempo, falar que a gente tem que lutar por permanência? Como a gente poderia representar interesses de um corredor como de direito? É uma reflexão que eu quero trazer para vocês. O que é para vocês representar o corredor de direito e, ao mesmo tempo, lutar pela permanência? Tá? E os outros 2 pontos que eu trago é quanto aos teleingressantes e também quanto à rediscussão de cotas em 2022. Quanto aos teleingressantes, né, o Lucas ele enviou um repasse do Conselho de Curso dizendo que as aulas do curso de Direito vão começar dia 5 de abril, né? Lucas, certo. Salvo engano, até essa data vai ter passado 5 ou 6 chamadas. Vocês podem me corrigir. E nós vamos ter 10, se eu não estiver enganado. E depois das 10, a gente ainda tem os teleingressantes. Então, minha pergunta é, como vocês, como chapa, pretendem se articular para abarcar os teleingressantes? Que vão chegar aí em maio, talvez até em junho. E a última questão é quanto às cotas e a rediscussão em 2022. Existe uma lei, que foi a lei de cotas, aprovada em 2012, e existe um artigo dentro dessa lei que pontua que depois de 10 anos as cotas vão ser rediscutidas. Vocês, como chapa e futura gestão, e aqui é uma pergunta que se expressa inclusive para o CAR e para o CAS, como as entidades pretendem se articular ano que vem, e principalmente em 2022, para rediscutir as cotas? Como nós, Unesp, podemos participar desse debate? Encerro.
vocês querem compilar todas as perguntas e daí a gente responde? Ou uma rodada, uma rodada ou uma resposta? Não sei, o que você prefere, Léo, Nef, que se inscreveram já. Eu acho que como são perguntas profundas, a gente pode, para vocês não esquecerem, a gente pode fazer o esquema pergunta-resposta. Porque se a gente acabar fazendo por bloco, pode ficar confuso, né? Serem perguntas bem profundas. Bom, como eu acho que a primeira pergunta do Léo tem a ver um pouco com o que a gente falou dos nossos princípios de combate à opressão, eu vou começar, e se alguém da chapa quiser interromper, quiser falar depois, sintam-se à vontade. Eu acho que, assim, a gente talvez tenha errado na maneira como falou, mas o interesse da nossa chapa é representar justamente esses grupos que estão chegando agora dentro da universidade. E aí mostrar para esse corredor elitizado da universidade a importância de acolher essas pessoas e de pensar as suas lutas. É isso que a gente fala também sobre, na nossa proposta de discussão sobre como evitar essas opressões e de como combatê-las. Porque essa elite, ela precisa entender os seus privilégios e o que ela pode fazer para melhorar o convívio e a permanência desses grupos que estão historicamente excluídos do espaço universitário. Eu acho que é nesse sentido a intenção da chapa em representar o curso de Direito. Obviamente, não existe a necessidade de representar a elite, ela já está muito bem representada. Eu acho que a importância agora é trazer o debate de como ela se enxerga e como ela deve passar a se enxergar e a mudar os seus posicionamentos dentro dessa nova conjuntura da universidade pública. Se alguém quiser falar mais alguma coisa também, gente, pode falar, né? Eu acho que é muito importante a gente traduzir a intencionalidade, né, em formas práticas de promover esse debate, porque, querendo ou não, como a Davis muito bem pontuou, a gente sabe que o status quo do curso de Direito, né, o normal do curso de Direito, é um quadro elitizado por parte dos estudantes, e às vezes são pessoas que realmente não só tiveram uma perspectiva de vida que foi a de não ter passado por alguma opressão na vida e etc. Mas eu acho que isso se traduz de maneira prática, esse princípio, né, do debate, da integração, do combate à opressão, suscitando o debate de maneira ativa, né? Não lembro se foi na própria parte de combate às opressões ou na parte de cultura e eventos, que esse debate se suscita de diversas maneiras, né? Seja por roda de conversa, por trazer as extensões, né, que tem várias na Unesp em relação a questões de gênero, de raça, a pautar esse debate, né, não centrar apenas na nossa gestão, que tem sua diversidade, né, acho isso muito importante, inclusive, né, mas também centrar, colocar os atores além desse normal, né, que é o perfil genérico do estudante de direito, né, predominantemente, por todo o histórico do curso, né, e tudo mais, para dentro do debate dessas pautas, né, porque também não adianta a gente querer gerir uma roda de debate e conscientização, debatendo só com essa mesma elite que compõe majoritariamente a universidade, né? Eu acho que muito da dinâmica e da intenção de integração vem de ganhar qualitativamente tanto os movimentos de lutas de raça, gênero, classe, como também a universidade em geral, né? Ganha de diversas formas dentro desse espaço. Só isso que eu tinha a complementar, se alguém tiver mais algum ponto.
vocês me permitem? É interessante essa discussão que vocês trazem, e ao mesmo tempo ela já demonstra uma dificuldade que eu já compartilho com vocês, que vocês vão ter. Me lembro muito bem, no começo do ano, uma grande amiga minha que vocês nem conhecem, a Yumi, gravou um áudio para o Conselho de Entidades comentando sobre o ensino remoto, que nós éramos contra, né? Principalmente nos moldes. Esse áudio vazou de um grupo que era privado e muita gente criticou a gente, né? Eu lembro que foi um período que a gente começou a refletir a que ponto essas críticas vinham para construir algo. Então, assim, vocês vão ter muita dificuldade, principalmente ano que vem, que na minha perspectiva, menos pessoas de escola pública tendem a entrar na universidade, tá? Então, me disponho a auxiliar de alguma forma nessa construção coletiva, mas não é fácil. Pode ser feito roda de conversa, debate, mas é uma construção, às vezes uma fala que vocês comentam, uma ação que é colocada em prática, e aí um grupo privilegiado da universidade vai vir com ataques. E aí a articulação, tanto interna quanto externa, para mim, é interessante. Tá? Então eu desejo muita força nesse sentido para vocês. Acredito que eu tenha me inscrito depois do Léo, então vou aproveitar e já fazer minha pergunta. Depois, a Alexandra, que acabou de se inscrever. Na verdade, são duas perguntas, né, que eu acredito que elas se complementem. A gente sabe que um dos requisitos... Vitor, desculpa te atrapalhar. Você consegue falar um pouquinho mais alto? Tá difícil, não tá dando pra escutar muito bem. É meu fone. Tudo bem. Eu falei que eu tinha duas perguntas. Gente, desculpa interromper. Desculpa interromper, é que o Léo fez 3 perguntas e a gente pensou já em como receber os teleingressantes. Eu gostaria de falar com o Léo, mais ou menos, o que nós pensamos. Verdade. Sobre os teleingressantes, que você já tinha falado, eu fiquei pensando sobre isso, aí nós temos que ser sensatos da maneira que nós estamos vivendo. A gente não pode fazer um plano utópico e achar que vai dar certo, porque nós sabemos que não vai. Então, a gente tem que jogar com as cartas que nós temos. Nós temos o processo que, no caso, que a escola chama os teleingressantes, para, a nosso ver, já é errado. Como no caso, falam que ligam para eles e conversam, mas não é assim que acontece na maioria das vezes. Mandam uma mensagem aleatória e falam para você se inscrever em 2 dias e aparecer na escola. E isso não é acessível. Então, de início, nós teríamos que conversar com a escola, com a gestão responsável sobre isso, sobre os teleingressantes, sobre como melhorar esse acolhimento com eles. Porque receber uma mensagem falando que você entrou na universidade é um susto muito grande. E a maioria das pessoas não sabem como reagir a isso. Aí vai buscar informações sobre a Unesp Franca. Nós não temos informações sobre isso. Eles não têm o que encontrar. Você pode pesquisar. Onde você vai encontrar ainda vai ser muito difícil, que você vai ter que entrar na plataforma da Unesp para pesquisar documentos e uma pessoa que acabou de receber uma mensagem que você entrou na universidade, você tem 2 dias para se inscrever e comparecer na escola, senão você perde a sua vaga, não vai pensar em entrar no site da escola e procurar documentos e editais sobre como proceder com isso. O que eles vão fazer é se inscrever de cara e depois eles vão se deparar com o que eu vou fazer. Então, o primeiro passo que nós temos é conversar com a escola sobre esse processo, ver se nós conseguimos mudar ou se a gente consegue realmente ligar para eles e conversar sobre como é a Unesp. E o nosso segundo passo é conversar com eles a partir do momento em que eles se inscreveram, que é o que tem que acontecer com qualquer calouro. É você acalmar e explicar como funciona a instituição Unesp, como funciona o campus de Franca. Porque nada de adianta a gente falar para eles, você vai ter essa e essa matéria, vai ser assim que você encontra, e aí? Ele vai ficar perdido, ele vai estar saindo
do ensino médio entrando no ensino superior. No ensino superior, nós encontramos o tripé universitário: ensino, pesquisa e extensão. O ensino já é muito diferente da grade horária, então nós temos que dialogar mais com eles, mas explicar, mesmo que a gente responder as perguntas que muitas vezes, para quem já está dentro da Unesp, seja boba, para calouro não é boa perguntar, tipo, e como é minha grade horária? Eu posso trancar matéria? Como fica meus horários? Eu escolho minhas matérias a partir de já, porque na Unesp, sua grade horária vem pronta. E em outros lugares você monta sua grade horária. Então, nós temos que conversar com eles, explicar sobre o que é a Unesp em si, a partir de bases. Aí, uma coisa que a gente pensou é em criar um manual de sobrevivência da Unesp Franca em si, explicar as coisas mais básicas para alguém sobreviver em Franca, porque muitas pessoas vêm de lugares diferentes, vêm do litoral, vêm para o interior, e é muito diferente, é um choque de cultura incrível, aí tem o choque de cultura com o ensino, então é isso que a gente propõe. Se alguém quiser complementar. E eu só queria complementar aqui, o que cabe a gente é se tornar o mais acessível possível para que eles encontrem a gente e entrem em contato, tanto nas redes sociais, quanto se as aulas forem presenciais, tentar estar ali para ajudar a eles a conhecer o campus. Enfim, uma coisa que a gente tinha pensado também é, assim que se a gente assumisse, né, já produzir um material e disponibilizar no YouTube, já para eles, porque aí a gente vai ter um bom tempo, para dar uma explicada, para deixar contato, caso você seja um teleingressante, esteja perdido, pode entrar em contato com a gente. A nossa ideia como chapa é se tornar o mais acessível possível, tanto para os teleingressantes do ano que vem, quanto para os nossos próprios teleingressantes do nosso ano, que a gente sabe que também estão em algum sentido perdido aí, né? Sobre a terceira pergunta que o Leonardo fez, uma resposta bem sucinta, visto que apesar de um bom início, né, eu acho que vem justamente dessa articulação com os movimentos estudantis de fora, né? Acho que a Unesp, sabendo dessa situação, pode ser ponta de lança, né, dentro dessa conjuntura, né, de revisão da lei de cotas raciais, né? E acho que isso deve ser um debate que vai suscitar dentro da Uni, da UI, né, da UE, e dentro da própria Unesp nos próximos meses, né? Espero que meses. E acho que é importante que o campus, né, em si, isso eu falo também com os representantes de outros centros acadêmicos, a gente se articular, né, para já pautar isso o quanto antes, visto que quando for votado, eu acho que não é algo que a gente deva ser pego de surpresa, e que afeta estruturalmente toda essa ascensão de pluralidade dentro da universidade que a gente defende e tem como princípio. Mas só isso mesmo que eu teria a acrescentar sobre a última questão do Leonardo. Alguém... Acho que agora sou eu, né? Sou eu? Alguém me... Tinha o Vitor, mas acho que ele deu uma travada e aí ele caiu. Então, acho que você pode fazer a sua e aí quando ele voltar, ele faz de novo. Tá. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Aysa, eu sou do 4º ano de Direito. Não sei se a minha internet caiu bem nessa parte, mas eu fiquei com dúvida em relação à transparência. Eu acho que até onde eu parei de ouvir, eu não me lembro se vocês falaram sobre isso. Eu só acho que é uma questão muito importante, que a última gestão trouxe isso de uma forma muito acessível, desde a forma como eles escreviam, a disponibilização desses meios de comunicação, desde gastos ao que está acontecendo na universidade, uma coisa que era muito interessante, muito importante também,
era, por exemplo, especialmente nessa época da EAD, disponibilizar o que aconteceu nas congregações, né, que o CADI geralmente está presente, quais foram as pautas de assembleia estudantil também, que eu acho que eu não ouvi vocês mencionando sobre isso, que são partes fundamentais, assim, do método decisório da universidade. Eu acho que eu não ouvi vocês comentando propostas acerca disso. E, por exemplo, pensando na universidade, como vocês mesmos disseram, é plural, tem gente que trabalha, tem gente que não consegue participar desses eventos, e é fundamental que essas pessoas também sejam inseridas no meio político da universidade. Eu queria saber a opinião de vocês acerca disso. Oi, então, a gente acabou comentando, mas acho que não ficou claro quando a gente falou, estava claro na nossa cabeça. Então, a gente admira muito essa gestão atual do CADIR, e a gente concorda com você que eles fizeram um ótimo trabalho nessa divulgação dessas assembleias e explicar como que funciona, principalmente para pessoas que não entendiam nada e ainda não entendem muito bem. E é isso que a gente quer continuar. A gente acha que é muito bom a gente manter o que já está funcionando, e essa comunicação, essa democratização dessas informações, principalmente essas questões burocráticas da Unesp, é algo que a gente achou que funcionou muito bem e que a gente pretende manter através das redes sociais, através de manter isso nesse peso e sempre estar dispostos a explicar, a passar nas salas e explicar como funcionam as assembleias, o que está acontecendo, quais são as pautas. E, bom, isso, acho que a gente pretende inovar mais com o canal do YouTube, isso, e tentar deixar mais didático, não deixar só nas questões do Instagram, do Facebook, porque a gente sabe que essas plataformas muitas vezes não entregam, não são tão didáticas quanto talvez um vídeo possa ser. Mas é isso. Alguém quer complementar? Rapidamente, eu só queria deixar claro essa ideia que a gente teve do canal no YouTube, né? Eu sei que não é a única coisa e não é a única coisa importante para a gente recepcionar essas pessoas. Existem 1000 outras coisas que a gente pode pensar em conjunto. Mas também, assim que eu, pelo menos, né, e isso foi coisa que eu conversei com o pessoal da chapa, e foi em comum, assim, uma das primeiras coisas que a gente faz quando passa é jogar no YouTube, assim, jogar nessas redes sociais, Unesp Franca, para ver um pouquinho como funciona, e nesse sentido a gente pensou em fazer alguns vídeos, tanto para mostrar para as pessoas a estrutura da Unesp, né? Talvez isso fique um pouco limitado por causa da pandemia, mas a gente pode usar imagens, enfim, e tentar explicar um pouco melhor, tanto da estrutura, quanto para tentar mostrar para as pessoas que elas são bem-vindas naquele local, assim. Então, nesse sentido, a minha amiga, inclusive, Bug, falou que quando ela entrou, ela teve alguns receios sobre... não, mas aqui as pessoas recepcionam, por exemplo, pessoas do grupo LGBTQIA+, tem recepção de pessoas negras, enfim, existem várias questões que as pessoas devem ficar com medo, assim, e a nossa proposta é realmente tentar conversar com elas e sobre os teleingressantes deixar isso muito claro, que apesar de terem entrado e precisarem logo correr, assim, que é uma situação muito ruim, né, deve ser desconfortável. Nossa, passei, ok, agora tenho 5 minutos para fazer a minha inscrição. Tentar mostrar para essas pessoas que elas pertencem à universidade, sabe, que elas precisam ocupar esse espaço, então a gente vai tentar estabelecer essa comunicação, assim que possível, com todo mundo, assim, só queria realmente acrescentar isso e, enfim, pedir desculpas, a gente às vezes está esquecendo algumas coisas, mas também a gente está meio nervoso, então é isso. Bem rapidamente, só uma questão que foi abordada, que é a transparência, e a gente do administrativo e financeiro, na carta, inclusive, tratou um pouco disso na questão
financeiro. Então, a gente pretende, como o CAGIR antigo já fazia, divulgar balanços, manter uma relação muito transparente, realmente, com a nossa parte da gestão, e sempre foi uma prioridade de toda a chapa manter a transparência e a integração do corredor com os aspectos de movimento estudantil, de assembleias gerais, esse tipo de coisa. Talvez a gente não tenha comentado, como foi falado, talvez a gente não tenha comentado com a ênfase necessária, mas foi uma coisa que a gente sempre discutiu desde que a gente começou a pensar em ser chapa, que a gente acha muito importante também. Pessoal, desculpa aquela hora, porque minha internet está um pouco ruim e está caindo. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim? Então, eu tenho duas perguntas que se relacionam. A primeira delas é acerca dos eventos. Gostaria de saber se vocês pretendem cobrar para emitir certificado nos eventos, porque a gente sabe que essa é uma forma de levantamento de fundos para o Caixa do CADIR. Então, é muito importante saber disso. Mas, em contrapartida, a gente sabe que os certificados eles são de extrema importância para que os alunos consigam entregar suas atividades complementares. Então, gostaria de saber de como vocês fariam para conseguir conciliar essas duas coisas. E também, uma outra pergunta seria: quais meios vocês pretendem se utilizar para conseguir levantar fundos para o CADIR, por exemplo, como doações ou vendas ou coisa do tipo, durante a pandemia? Gustavo, você quer responder? Posso responder, gente. Aí, se alguém quiser complementar. Eu acho que, principalmente sobre a primeira, que acho que tange um pouco mais a questão da cultura e eventos, eu acho que cabe à gestão fazer um balanço da importância de arrecadar com essa questão dos certificados com a democratização. A gente fala muito sobre isso e é muito importante que exista um compromisso da gestão com a realização, com a distribuição de certificados para os alunos de permanência, ou seja, o filtro que for selecionado, mas eu acredito que seja de permanência o mais indicado na questão de... desculpa, me enrolei. Mas fazer a entrega dos certificados para permanência, seja num preço mais acessível, ou seja, em algum momento que for possível, gratuito, né? A gente sabe que os eventos são muito importantes e a participação das pessoas é gratuita, mas como o Vitor comentou, a questão das horas é muito importante. Então a gente tem que balancear muito bem a importância de arrecadar com a preocupação social que o centro acadêmico tem que ter. Me enrolei um pouquinho, desculpa, mas eu acho que esse é o principal ponto. A gente tem que ter essa diretriz muito certa na nossa metodologia de que a democratização é mais importante do que a arrecadação. Acho que isso é o principal. E, na verdade, a segunda pergunta da arrecadação eu acho que vale mais. Não sei se as meninas da administrativo e financeiro querem falar alguma coisa. Eu acho que a arrecadação na pandemia é, um dos maiores desafios que a nossa chapa vai ter, se for eleita. E eu não sei se existe muito uma resposta pronta, porque é uma situação nova, e uma situação que a gente não conhece, e a maioria de nós... não, nenhum de nós já foi CADIR, então... De novo, são situações complicadas, mas assim, a gente sabe que o lucro do CADIR vem muito de
eventos que a gente talvez não consiga realizar por causa da pandemia, e de questão de emissão de certificados, etc., que a gente ainda pode fazer. A nossa ideia é tentar pegar essas tradicionais formas de arrecadação do centro acadêmico e adaptá-las ao EAD da forma mais fácil possível. O que nem sempre vai dar para fazer. É um grande desafio, é uma das coisas mais difíceis da futura gestão. Mas que é a nossa ideia base, é tentar fazer os kits, mesmo que não haja aula presencial, tentar fazer kit, sabe? E tentar ter essa integração com os calouros para que isso seja vendido. Tentar fazer os eventos que forem possíveis fazer pela internet, se for esse o caso, e ter a questão dos certificados. A gente vai... Nossa ideia é tentar, ao máximo, traduzir o que o CADIR já sempre fez, e que os centros acadêmicos em geral fazem, para o contexto da pandemia. E a gente vai ter que aprender muita coisa fazendo. Infelizmente, não tem muito um guia de como fazer isso, porque é bem complicado. Mas é essa a ideia. Eu acho que é uma coisa que vai ser meio dificultada e a gente vai ter que usar de meios como correio. Mas uma das coisas que a gente pode tentar fazer é utilizar os dias que vão ter matrícula presencial, porque eu acho que dificilmente a matrícula presencial vai ser abolida devido à pandemia, já que é muito importante ter os documentos, né? Então, é uma das saídas que a gente pode ter. E só para complementar também rapidinho, eu acho que a gente teve alguns exemplos de até durante a pandemia, não sei se necessariamente centro acadêmico, mas algumas comissões também, de que é possível sim realizar algum tipo de kit, produtos a serem feitos e ver como realizar a entrega, seja ela de fato como por correio, como a feiticeira falou, ou o fato é ser criativo, né? Eu acho que o grande ponto é que dá para fazer e achar esses subterfúgios é o nosso desafio. Quero, Néfio. Perdão, eu acabei de ver sua mensagem. São 2 comentários, na verdade. O primeiro comentário eu e Yumi, como coordenadoria administrativa e financeira, nós percebemos, né, nesses 2 anos, que o que mais deu dinheiro para o CADIR foram as carteirinhas, tá? Então, não foram eventos e não foram os kits. Essa é a minha visão sobre o financeiro. Talvez aí eu me discorde. Eu acho que não, porque a gente discutia e a gente sempre chegava nesse ponto comum. Carteirinha dava bastante dinheiro. E isso foi uma questão grave na gestão movimentação, porque o diferencial das nossas carteirinhas para as antigas gestões, tanto na das flores quanto na movimentação, foram os descontos, né? E aí, talvez vocês vão ter mais um embate. Se o que mais a gente percebe que tem dado retorno ao CADIR são carteirinhas, o que vocês pretendem fazer? Isso é muito importante vocês refletirem também. Inclusive, eu e Yumi estaremos à disposição na cogestão, se assim a chapa que for eleita, se for eleita, quiser, de auxiliar nesse processo, tá? E um segundo comentário, que é muito pertinente, inclusive cabe aqui para o Cari, não sei se o Cássio está aqui ainda, mas o Cari está, que é o seguinte: anualmente, no orçamento da unidade, os centros acadêmicos têm acesso a um valor. Esse ano, Néfio, Gustavo, Teto, me corrijam, nós teríamos direito a R$ 1.250, né? Me corrijam, não tenho certeza. Em cada semestre um valor, 600 e pouco em um, 600 e pouco em outro. E esse valor ficou em suspenso. E me lembro do diretor Murilo comentar que para ano que vem ele ia tentar fazer com que esse dinheiro desse ano fosse somado do ano que vem. Eu me lembro disso. Vocês poderiam confirmar. Então, algo que eu dou de sugestão para vocês, Cari, que está aqui presente também, que é uma nova gestão, é de vocês se articularem com o diretor, porque existe uma previsão orçamentária para os centros acadêmicos. Se existe essa previsão, não tem porque a gente perdeu dinheiro. E a desculpa
Desculpa, não no sentido negativo. Mas a justificativa do diretor de não dar esse dinheiro era por causa da pandemia. Mas se ano que vem a gente continuar em pandemia, nós não vamos poder utilizar o dinheiro de novo? Então, é um comentário pertinente que eu levo para vocês discutirem. Encerro. Pessoal, gostaria de saber se alguém mais deseja perguntar. Teve um momento que eu caí, então se alguém se inscreveu, infelizmente eu não vi. Então, não tem mais ninguém? Então eu acho que se a chapa se sentir confortável, a gente pode fazer eu ia falar ligações finais, meu Deus. A gente pode fazer, né, o fechamento, vocês podem encerrar. E depois, no final, só coloca os lembretes, né, das eleições que se iniciam no dia 23 de novembro agora, às 9 da manhã, e terminam no dia 29, às 23h59. E a apuração vai ser no dia 30, às 9 da manhã. Então é isso, eu passo a palavra para a chapa poder encerrar também. Oi. Ai, minha câmera não tá ligada, peraí. Queria reforçar uma coisa que a gente até falou no nosso Instagram sobre o quórum, que é o número de votos mínimos que nós temos que ter. Apesar de nós sermos a única chapa que está concorrendo, nós precisamos dos votos mínimos para sermos eleitos, né? E, bom, tá explicado no Instagram, mas eu vou reforçar aqui que a gente precisa de 1/3 do total de estudantes de direito votando, para que a gente seja eleito, porque depois tem todo um processo, enfim, mas a gente gostaria que a gente fosse eleito por vocês, né, não por outras gestões da faculdade. Enfim, é isso. Mais alguém? Rapidamente. Queria muito agradecer a todo mundo que veio aqui nessa sabatina, porque a gente tava, assim, bem nervoso, né? E achando que não ia ter muita gente. E teve muito mais gente do que a gente esperava, e teve muita participação. Então eu queria agradecer em nome de todos da chapa, a todos e a todas que se disponibilizaram a vir aqui. Novembro, mês de novembro, sabe? Todo mundo morrendo. Então, assim, muito obrigada por terem vindo, por estarem ouvindo a gente. E, por favor, como a Bug disse, votem, porque é muito importante. A gente precisa ter um número mínimo de votos, né? Cerca de 200 votos. Então, a gente precisa muito que todo mundo que se propôs a vir aqui nos ajude com um voto, simplesmente. E também tem as eleições para representação docente, então não é só para o CADIR, também são bem importantes. Então, por favor, participem e muito obrigada por terem vindo. Eu espero que a gente tenha conseguido contemplar todas as dúvidas e que a gente tenha conseguido trazer as demandas que são mais importantes para o nosso corredor e para a nossa universidade também, pensando no trabalho em conjunto com os outros centros acadêmicos. Eu espero muito que a gente tenha conquistado o voto de vocês, que nem elas já comentaram, porque esse é um ponto muito importante. E é isso, gente. Obrigada mesmo, porque surpreendeu o número de pessoas. Acho que, antes das minhas considerações finais, eu gostaria de começar ela falando justamente sobre toda a particularidade e o quão imprevisível também é o futuro, né? Por conta da pandemia. Pegando o gancho dessa questão que o Léo levantou sobre as carteirinhas, eu creio que ela engloba muito essas particularidades, né? Porque ao mesmo tempo que ela é uma fonte de arrecadação muito importante para o CADIR, né? Ela passa por um processo burocrático que muitas vezes tem que ser presencial, né? É impossível não passar pelo crivo de saber que é a pessoa que está tirando a carteirinha. E eu acho que no futuro, né, é muito difícil a gente saber responder a pergunta se
quando as aulas começarem, já podemos prever que a gente pode fazer essa arrecadação por meio pessoal ou por meios alternativos, né? Online, talvez, alguma parceria de e-commerce, Kadir e carteirinhas, talvez. Mas é algo a se pensar, uma problemática muito valorosa, né? Que influencia diretamente em vários dos setores, né? De coordenadorias, e é algo a gente a se considerar como produto desse debate e como uma questão de gestão, porque, querendo ou não, também passa pela aceitação dos discentes a uma ideia nova para um processo que é tão rotineiro como a retirada de uma carteirinha, né? Então, eu acho que vai nisso, de procurarmos alternativas para uma hipotética, um cenário hipotético pandêmico, onde essas carteirinhas vão precisar ser tiradas. Óbvio que desde já a gente já pensa, mas que é algo que só pode ir para frente, tanto ouvindo o corredor, como também viabilizando isso da forma que for a mais adequada para a ocasião, né? Eu acho, pelo menos. Se alguém quiser complementar a fala. E finalizo agradecendo todo mundo que colou, né? Obviamente, não é um horário fácil, não é um dia fácil, não é um período de ano fácil, mas mesmo assim vocês dispuseram do seu tempo, disposição e audição para dar aquela moral para a gente e que isso retorne, e que a gente tenha tocado mentes e corações, né? E de maneira que se converta em voto nas eleições, como um gesto de confiança por parte de quem assistiu e acompanhou a sabatina de hoje. Perfeito, pessoal. Então, acho que é isso, né? Alguém mais quer falar? A gente pode encerrar? É isso mesmo? Então é isso. Muito obrigado pela presença de todos. Reforçando que no sábado, dia 21/11, às 5, haverá o debate das chapas candidatas à representação decente dos departamentos, tanto de direito público quanto de direito privado. Então, compareçam. E é isso, pessoal. Fica o convite para sábado e tenham um bom restante de dia. De noite, no caso, agora.